Na década de 80, os canais de TV aberta predominavam. Os desenhos tinham um horário específico para passar. Só que no começo da década de 90, tudo isso mudou e uma gigante surgiu. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da sua história. Como ela cresceu, ascendeu e caiu de forma assombrosa, culminando no seu fim. Sejam todos muito bem-vindos à Ascensão e Queda da Cartoon Network. Para a gente poder falar da Cartoon, a gente precisa voltar até o ano de 1965. Ou melhor, a gente precisa voltar até a Turner Broadcast System, a empresa fundada por Ted Turner. Essa empresa faz parte da sua vida mesmo sem você nem perceber. Ela é dona de canais como a CNN, o TBS, muito divertido, os canais de filmes Space e TNT, a True TV, que não é tão conhecida, mas passa até uns programas legaisinhos lá, a TNT Sports, a TCM, o Boomerang, o Adult Swing e, é claro, a estrela maior do nosso vídeo, a Cartoon Network. Pirulitos sabor pepino, eles não têm mais o que inventar. Não poluam as nossas ruas. Espera um pouco. Agora! Até que enfim, uma prova de que existem alienígenas. Scooby! Aquele velho fantasma deve estar por aqui. Aperta o cinto! A empresa é enorme, mas para chegar nesse patamar, ela quase passou por uma falência. De 65 até 79, toda a programação da Atlanta TV, que era o nome antigo da Turner, era focada em esportes. O Ted comprou os times de beisebol e também o de futebol americano da região. De 80 até 86, a CNN que predominava essa programação. E embora a CNN tenha feito história cobrindo em primeira mão o desastre terrível da Challenger em 86, eles precisavam de um atrativo a mais. Precisavam de, como é que chama? Prender o público, né? The shuttle mission will launch. My God. 1 minute 15 There's been an explosion. Velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. This is not standard. This is not something that is planned, of course. Foi aí então que Ted Turner, depois de falhar na compra da Columbia Broadcast System, foi lá e comprou a quase falida MGM. E não foi barato não, tá, galera? 1,5 bilhão de dólares. O mano tava recheado de dinheiro no bolso, hein? E com isso, a Turner ganhou um catálogo enorme de filmes. Isso era maravilhoso porque agora eles podiam passar filmes além das notícias. Só que além dos filmes, veio também alguns desenhos antigos, ali da década de 50 mais ou menos. E eu tenho certeza que você conhece. O desenho do Popeye foi o primeiro que esse grupo teve acesso. E depois de ver o sucesso do desenho, eles deram uma arriscada a mais. Em 1990, Ted Turner vai atrás dos estúdios Hanna-Barbera. E esse nome eu sei que você conhece. Eles conseguiram um acordo para exibir o desenho Tom e Jerry Kids. Só que um ano depois, a magia aconteceu. A Turner comprou os estúdios Hanna-Barbera e agora eles tinham o catálogo inteiro de desenhos para passar. Só que o Ted, vendo seu enorme arsenal, não pensou duas vezes. Criou um canal exclusivo só para passar desenho. Afinal de contas, eram 8.500 horas
só de programação infantil. No dia 1º de outubro de 1992, nasce a Cartoon Network, com o seu primeiro desenho sendo exibido. O que é, velhinho? A partir daqui, a Cartoon Network era referência na questão de desenhos. Antigamente você tinha que esperar a programação adulta da televisão aberta acabar para poder ver desenho. Agora não, agora era só ligar na Cartoon e era uma certeza, porque eram 24 horas de desenhos sendo exibidos a todo momento. Agora vamos esquecer a empresa Warner, vamos focar na Cartoon Network. Para a gente poder falar da Cartoon, a gente tem que dividir a Cartoon do mesmo jeito que ela foi dividida, em eras. E essas eras são a Checkerboard, Powerhouse, City, Toonix, Shaq-It e Dimensional Go. Só deixando claro que eu vou falar da Cartoon Network aqui do Brasil, tá? Da América Latina. E aqui na América Latina só existiram essas 6 eras. Lá nos Estados Unidos existiram mais e, tipo assim, ainda bem que a gente misturou, tá? Ainda bem que misturaram aqui. Mas enfim, chega de enrolação, vamos lá começar a nossa jornada pela Cartoon Network. Apertem os cintos, a nossa nave vai decolar. Essa era Checkerboard é a primeira, é a prepulsora da Cartoon Network. Uma curiosidade legal é que o nome dela faz referência justamente à sua logotipo. Quando você olha para a logotipo antiga da Cartoon, que durou até 2004 mais ou menos, a primeira coisa que você lembra é um tabuleiro de damas. E é assim que fala tabuleiro de damas em inglês, Checkerboard. A presidente dessa época era Beth Cohen e ela foi contratada justamente para isso. Ela já tinha trabalhado na Nickelodeon em 88. E só deixando um aviso bem claro, a Nickelodeon aqui no Brasil chegou em 96, só que lá nos Estados Unidos ela já existia, mas não tinha desenho nenhum, era só uns fantoches esquisitos. Tem vídeo sobre a Nickelodeon, é só clicar depois que acabar esse vídeo aqui, tá? Depois que acabar, você vai lá e clicou, viu também, Sessão em Queda, Nickelodeon, é isso aí, tamo junto, galerinha. Mas depois, fica aqui pra terminar esse vídeo, depois. Essa é a era com mais desenhos, só que a maioria deles eram da Hanna-Barbera. A Cartoon tinha apenas 4 shows originais. O show de Moxie, que particularmente eu não lembro, tá? Realmente não. What's a Cartoon, que aqui no Brasil era conhecido como Desenhos Incríveis o Show. Space Ghost, de Costa a Costa, esse eu lembro porque foi reprisado até 2005 mais ou menos, então assim, eu consigo lembrar. Esse eu consigo lembrar. E é claro, o nosso saudosíssimo Laboratório de Dexter. Sim, ele é de 96. Você tá velho. Você tá velho. Laboratório de Dexter. O show mais importante dessa época com certeza foi o What's a Cartoon, porque ele tinha uma ideia muito boa por trás do show. Ele deixava você, desenhista de primeira mão que não tinha recursos, mas tinha talento para fazer um programa de televisão, né, assiduamente, ele deixava você mandar um piloto ou um curta-metragem para Cartoon. E assim, eles exibiam esse curta. E se ele tivesse uma boa audiência, você tinha um contrato com a Cartoon e podia fazer o seu desenho na Cartoon. Devia ser regra até hoje isso. Sério, é a melhor ideia do mundo. Era oportunidade para quem tá precisando, mais desenhos pra gente. É a união de dois mundos. É maravilhoso essa ideia. Foi desse show aí, o What's a Cartoon, que saiu desenhos como o Laboratório de Dexter, que eu acabei de citar. A Checkerboard foi responsável por fazer a gente gostar da Cartoon, mas a próxima era é a era que fez você amar a Cartoon. E eu não tô sendo saudosista quando eu tô dizendo isso. Apertem os cintos mais uma vez. Vamos parar em 1997 agora.
Quando eu disse que essa era fez você amar a Cartoon, eu não estava mentindo. Você lembra do show que eu acabei de citar na era Checkerboard, a What a Cartoon? Pois é, desse show saíram alguns clássicos da Cartoon, que a gente chama de... como é que fala? Maravilha! Você quer exemplo? Então vamos de exemplo. Meninas Superpoderosas. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes, Florzinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. A Vaca e o Frango. Papai se amarrou, ele nem se importou. Vaca. Frango. Vaca e frango. Johnny Bravo. Johnny Bravo. Gostoso. Sexy. Maravilhoso. Sente só o pisco da criança. Tá, eu sou o máximo. Dance comigo. Oi, gatinha. Vai. Tá, tudo bem. Coragem, o Cão Covarde. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, o Cão Covarde, estrelando Coragem, o Cão Covarde. Abandonado ainda filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido Eustácio Resmungão. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum. Depende do Coragem salvar sua nova casa. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Eu acho que você já entendeu, né? Você conseguiu entender o que eu tô falando? Pois é, nessa época a Cartoon teve dois presidentes. A Beth Cohen, que ficou até 2001, e o Gene Simples, que esse cara vai ser importante daqui a pouquinho. Segura a informação de que esse cara é presidente da Cartoon, tá? Segura, porque esse cara vai ser muito importante daqui a pouco. Além dos clássicos que eu acabei de citar, a gente também teve uma adição dos anos 2000. E olha só, mano, olha só essa lista seleta de desenhos dos anos 2000 que fazem parte da Powerhouse. Olha isso, olha isso, olha isso, o suco do desenho infantil. As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Esse, inclusive, deu uma traumatizada na galera aí, porque tem um final dele, um crédito final, que tem uma voz ao contrário. Mano, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Inclusive, eu vou até botar aqui no vídeo, porque isso é maravilhoso. KND, a Turma do Bairro. Dudu e Edu.
Samurai Jack. Muito tempo em uma terra distante, eu, Abu, o grande mestre das trevas, libertei as terríveis forças do mal. Mas um simplório guerreiro samurai, empunhando uma espada mágica, opôs-se a mim. Antes do combate final, eu abri um portal no tempo e o lancei no futuro, onde o mal é lei. Agora o tolo busca retornar ao passado e destruir o futuro, que é Abu. Liga da Justiça. Mucha lucha. E também um dos melhores desenhos da Cartoon Network, na minha opinião, claramente. Em 2003, estreia Os Jovens Titãs. Além de todos os desenhos que Cartoon exibia, ela também fez uma compra muito boa em 97. Eles compraram dezenas de animes. A Fox Kids e a Cartoon Network foram responsáveis por trazer o anime para dentro da sua casa. Na Fox Kids a gente tinha a Invasão Anime e na Cartoon nós tínhamos o Toonami. Era uma briga todo dia desses dois. Não, eu lembro assim claramente dos dois disputando audiências tipo pau a pau na programação vespertina, porque esse era o começo, né? Eles começaram justamente por conta disso. Ah, a Cartoon tá com programa de anime de tarde, vamos colocar um programa de tarde também. Só que nisso, em 2005, a Fox Kids não se sustentou. Ela fechou as portas na América Latina. Ela já tinha fechado as portas em 2003 lá nos Estados Unidos. Então a Cartoon não tinha muito o que fazer com seus blocos de anime, porque a concorrência levava ela a produzir mais e mais conteúdo de anime para poder jogar na sua programação do Toonami. Quando a Fox Kids acabou, a Cartoon simplesmente modificou o horário da Toonami para sessão da noite, e foi justamente nesse momento que a Toonami começou a cair muito de audiência. Em 2008 ela não tinha mais força para sustentar a Toonami, então ela foi simplesmente removida da grade. Ela só voltou a ser exibida em 2012, e nem foi pela Cartoon, foi por outro canal que a gente já vai falar sobre ele. Voltando um pouquinho para Powerhouse, eu tenho algumas curiosidades muito legais sobre essa era. Uma coisa que eu sempre brisava na Cartoon era que ela tinha cores diferentes para determinados momentos do dia. De manhã era amarelo, de tarde após o meio-dia era verde, e de noite a partir das 6 horas e fim de semanas era azul. Outra curiosidade muito legal dessa era, isso eu descobri enquanto fazia o roteiro, é que o nome Powerhouse se dá de acordo com as vinhetas dessa época. Nas vinhetas tocava uma versão da música de Raymond Scott, Powerhouse, e por isso o nome dessa era é Powerhouse, porque estava tocando Powerhouse
o tempo todo. E olha só que coisa maluca, quando você escuta a versão original, é claramente lembrando de desenhos antigos. É uma música para desenho praticamente. Aí assim, pode até não ser para desenhos, mas na sua cabeça virou desenho, porque a Cartoon colocou isso na sua mente. Vocês notaram que eu parei de falar um pouco sobre a Hanna-Barbera nessa era? Pois é, com inúmeros shows originais sendo produzidos quase todo dia, com a compra de milhões de animes, a Cartoon não teve muito o que fazer com os desenhos antigos da Hanna-Barbera. Bom, mas espera aí, na programação eles dão uma boa audiência. A gente não pode simplesmente se desfazer desses desenhos tão legais. Foi aí então que a Cartoon teve uma ideia de gênio. Desde 92, a Cartoon exibia um bloco na sua programação, mas na parte da noite, digamos assim, chamado Boomerang. E sim, a piada boomer, sabe, velho boomer, tá aqui, ela tá aqui, essa piada tá aqui, tá? Ela tá aqui. Você tá velho, eu vou repetir, você tá velho. O único problema desse bloco é que eles não estavam ganhando dinheiro com isso. Eram desenhos prontos, nos quais eles só estavam reprisando. Então, não tinha dinheiro envolvido ali, não tinha dinheiro de produção. E então, no dia 1º de abril de 2000, e isso não foi uma piada, a Cartoon lança o seu canal próprio de desenhos antigos, o Boomerang. Exibindo desenhos como Looney Tunes, Tom e Jerry, Zé Colmeia, Corrida Maluca, Scooby-Doo, Pegue o Pombo. Bom, você entendeu, né? Eu acho que você conseguiu entender o que eu tô falando aqui. É clássico, só a nata. Mas como você deve saber, a Boomerang não é a mesma coisa. Desde 2015, ela não tá mais exibindo esses desenhos clássicos. Ela deu lugar a séries adolescentes. E você sabe o motivo disso? Muito fácil. A Boomerang falhou miseravelmente na América Latina. Motivo, eu não sei. O pessoal é burro, não gosta de desenho antigo. Vou fazer o quê? Então eles partiram para o público mais impressionável possível. Os adolescentes. Eles precisavam fazer o canal reagir. Eles precisavam fazer o canal rentável de novo. E nessa época de 2015, o que mais estava fazendo sucesso, principalmente na Disney, eram essas séries de adolescente. A Boomerang então pegou toda a sua programação de desenhos antigos e realocou em outro canal, e a gente já vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas enfim, a Boomerang não é a mesma coisa, e eu não ficaria assim impressionado. Oi. É o quê? Peraí, só um minuto. A Boomerang faliu? Ela faliu e agora tem outro nome. Mudaram o nome do... Pois é, né? Eu já imaginava. Vamos partir para outra era? Vamos, né? Meus amigos, se preparem. Vamos partir para a melhor era de todas da Cartoon Network. Apertem os cintos. Estamos indo para 2005. Opa, antes de você partir para 2005, vou cortar meu vídeo no meio mesmo para pedir encarecidamente para você dar o like nesse vídeo, porque assim, o YouTube, ele não vai entregar esse vídeo pra você, tá? Você que é inscrito, ele não vai entregar o vídeo pra você, porque eu tô há muito tempo sem postar. Então o YouTube esqueceu de mim. Ele já não lembra muito, né? Então assim, vamos ajudar o menino aqui? Tô produzindo conteúdo, vamos lá, ajuda o menino. Ah, você que chegou nesse vídeo porque alguém deu like, né? Porque quando você dá like, o vídeo é recomendado. Você apareceu aqui no meu canal porque você gosta da Cartoon, você quer saber o que aconteceu, e alguém deu like e chegou até você, se inscreve, poxa. Se inscreve, dá o like também. Porque eu tenho certeza que assim como você tá querendo saber o que aconteceu com a Cartoon, tem outras pessoas também querendo saber. Então, poxa, dando like você me ajuda e ajuda você a ajudar o próximo. Então, pô, um combo aí de ajuda. Beleza? Tamo entendido? Vamos partir para 2005 então. Primeiro de janeiro de 2005, a melhor era da Cartoon entrou em jogo, com uma logotipo nova depois de 13 anos, e o responsável por essa era é o seu atual presidente, Jim Samples. Eu falei que ele ia ser importante. Esse cara conseguiu fazer algo totalmente inovador, além
de manter os desenhos da Powerhouse ativos dentro do canal, ele também conseguiu manter os desenhos da era Checkerboard ativos no canal. Mas não é só isso, se fosse só isso eu tava tranquilo, era só manter os desenhos. Mas esse cara também fez acontecer novos desenhos que você se lembra com muito carinho. Desenhos como a Mansão Foster para Amigos Imaginários. Mansão Foster para Amigos Imaginários. Hi Hi Puffy Yumi Yumi. Começou quando nos conhecemos e saímos a tocar. A nossa música ficou demais, fez nossa estrela brilhar. As maiores do Japão, mas gritando com razão. Estamos dando volta ao mundo, seguinte a banda. As Aventuras de Juniper Lee. Esse mundo é repleto de monstros, só a Ju é que pode vê-los. Isso é real, acredite, eu afirmo. Só ela pode expulsá-los, pode detê-los. Caiam fora daqui. Ela vai conseguir, quando menos se espera aparecem criaturas horrorosas e loucas. Pra lutar com as coisas do mal, ela tem que ter força. A Vida e Aventuras de Juniper Lee. Versão brasileira, The Last Rio. Só ela vai resolver. Acampamento de Laszlo. Atenção campistas, o acampamento de Laszlo. Nos escondemos sem um amigo, o nome dele é Laszlo. L-A-Z-L-O. 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 O nome dele é Laszlo. O trem virou um acampamento de cabeça pra baixo. L-A-Z-L-O. 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 O acampamento de Laszlo. Meu amigo da escola é um macaco. Eu ia pra uma escola onde tudo era normal. Por causa do meu nome, meu amigo é um animal. Meu amigo da escola é um macaco. Meu amigo da escola é um macaco. Poxa vida, caramba, Jake, essa escola é um pé no... Adão! Calma, eu ia dizer um pé no mato. Ah, então tudo bem. Meu amigo da escola é um macaco. 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 Ilha dos Desafios. Pai, mãe, eu estou legal. Penso muito em vocês. Eu sempre quis ser o tal, e é só por isso que eu estou aqui. Eu quero ser famoso. Essa é a vida que eu escolhi. Eu ralo muito, mas já venci. Faço tudo, vou arrebentar. Um dia chego lá, porque eu quero ser famoso.
e talvez o grande astro dessa era, Ben 10. A história começou quando um relógio esquisito gritou no pulso dele vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com eles faz bonito, é o Ben 10. Se acaso encontrá-lo você vai se admirar. Diante dos seus olhos ele vai se transformar num ser alienígena que bota pra quebrar, é o Ben 10. Ben 10. Com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer. Ele não foge de medo. Moleque muito irado, seja onde for, Ben 10. Ben 10. Só que até aí, tudo tranquilo. Era apenas mais uma era na Cartoon com desenhos novos, desenhos antigos. Só que o Jim fez algo muito melhor que isso. Ele fez uma cidade para esses cartoons. E todos eles viviam em comunhão. Todos eles no mesmo lugar. E isso é maravilhoso. O que eu mais gostava nessa era eram os curta-metragens, basicamente, que eram feitos nas propagandas, nas vinhetas de propaganda. Todo mundo tem uma vinhetinha dessa pra chamar de sua. Pra mim, a minha favorita é quando o Scooby-Doo encontra o XRL8. Aquilo ali pra mim é maravilhoso. Oi, galera! Nossa, que máquina! É, valeu. O que acham do meu carango? Eu a chamo de Máquina do Mistério. Muito legal, né? É. E eu mesmo fiz o design. Carpete nas paredes, 4 caixas de som, serviço completo. Serviço completo, né? Você que nem eu. Ei, o que é que vocês têm aí? Um 2.0? 2000.0. Uau! É um tipo de caminhão monstro. Caminhão monstro? Fica quieto, Scooby. Não acaba com a minha reputação. Ah, foi mal. Oi, gatinhos, que carrão. Hã? Quer uma carona? Ei, muito bem, cara. Vamos ver o que esse calhambeque pode fazer. O que é um calhambeque? Fui o primeiro a dar a partida. Eles devem estar se sentindo os idiotas agora. Apesar dessa era ser a melhor da Cartoon, ela também pode ser o início do cataclisma dela. A Cartoon subiu rápido demais e ela se manteve no topo durante muito tempo. Só que canais como a Nickelodeon estavam fazendo séries adolescentes, como eu havia dito. E isso começou a chamar um pouquinho mais de atenção das crianças. Então os desenhos que estavam atingindo o seu público-alvo já não estavam atingindo mais. Eles estavam ficando esquecidos, digamos assim. Mas não é só isso, né? Antes fosse só isso. A Cartoon também foi a sua grande inimiga nesse período. Desde 2001, a Cartoon exibia alguns desenhos mais pesados, digamos assim. Esses desenhos eram direcionados a público adulto, mas a gente sabia que quem assistia mesmo eram os adolescentes. Mas tudo bem, tudo bem. Esses desenhos tratavam de assuntos mais pesados, um palavreado muito mais escrachado e etc. Quando o Gene Simples entrou na presidência da Cartoon, ele queria tirar um pouco dessa imagem dos desenhos mais pesados. Foi aí então que o canal Adult Swim foi criado em 2005. Esse canal tinha todos os desenhos da Cartoon mais antigos, né? Mas totalmente sem censura. Desenhos como Aqua Teen, Space Ghost Costa a Costa, que eu já citei aqui. Esse veio mais ainda sem nenhum tipo de censura. Ele veio assim para quebrar mesmo a ideia de que o Adult Swim era um canal de criança. Esse veio para quebrar tudo. Harvey, o advogado, eu adorava esse desenho inclusive, tá? Só deixando um adendo aqui. E também tinham alguns blocos que passavam curtas animados bem mais pesados, né? Com assuntos mais pesados. O Adult Swim também foi responsável por traumatizar uma geração inteira, mas não com os desenhos, com as suas propagandas. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Mas enfim, né, com a criação desse bloco, a Cartoon perdia mais um pouquinho da sua audiência.
Agora o público adulto foi para outro canal. Mas, olha, dá para piorar. No dia 23 de dezembro de 2006, um fato meio que desmontou a Cartoon. Aos 95 anos, de causas totalmente naturais, falece Joseph Barbera, um dos criadores da Hanna-Barbera. Lembrando que William Hanna, o outro cofundador, já tinha falecido em 2001. Só que o Joseph, ele... como é que eu posso dizer? Ele tinha uma influência muito grande dentro da Cartoon. Bom, depois desse fato triste na história da Cartoon, a gente vai passar para outra era. Eu sugiro que você aperte muito bem os seus cintos agora. Porque a partir desse momento, a nossa nave vai para outra direção e vai para o ano de 2008. E vamos chegar no... Diferente da América do Norte, aqui no Brasil a Era City durou até meados de 2008. Lá nos Estados Unidos tivemos mais 2 eras que foram catastróficas, e ainda bem que a gente emendou uma coisa só. E ela foi catastrófica justamente por conta do seu atual presidente. Jim Simples saiu e entrou Stuart Snyder, também conhecido como o homem que quase matou a Cartoon Network. Stuart Snyder entrou em maio de 2007 e logo já foi alterando bastante coisa dentro da Cartoon Network. E em 2008 ele cria uma nova era, a era Toonix. Lá nos Estados Unidos essa era é a era Nuts, mas é a mesma ideia, tipo, você lembra desses bonequinhos, não lembra? Aqueles brancos que podiam modificar a forma a qualquer momento, e não só modificar a forma com os personagens da Cartoon, mas você podia entrar no site da Cartoon Network e fazer o seu próprio Toonix. Ele viraria o seu avatar desde então e você podia alterar ele a hora que você quisesse. Eu confesso que eu passei muito tempo dentro do site da Cartoon montando vários Toonix diferentes. Mas, pera, se tava tudo bem com a era, né? Se tava tudo indo de acordo, com atrações fora do canal e atrações no canal, afinal de contas, a Hora de Aventura estava sendo lançado, Sábados Secretos também, Mutante Rex, Ben 10 Força Alienígena, que é aquela versão adolescente do Ben 10, as Trapalhadas de Flapjack também chegavam na Cartoon. O que estava acontecendo aqui? Por que tá tão confuso? O que aconteceu para esse seu início da queda? Bom, vocês lembram que eu comentei que a Boomerang tinha pegado todo o seu arsenal de desenhos e realocado em outro canal? Pois é, chegamos nele, o Tooncast. No dia 1º de dezembro de 2008, o canal Tooncast é criado. Esse canal ficou com todos os desenhos da Cartoon e também da Boomerang. E assim como aconteceu com o Adult Swim, mais uma parte do público foi embora da Cartoon. O público boomer. Afinal de contas, eu só queria ver o desenho que eu curtia na minha infância. Mas até aí tudo bem. É normal. É geração, passa por geração de geração. A Cartoon tinha um novo público-alvo para atingir. Só que não era esse o problema de fato. O grande problema estava no Stuart. Esse cara, ele queria tirar os desenhos da Cartoon. Pois é, Cartoon. Desenho em inglês. Ele queria tirar os desenhos da Cartoon Network. Também não consigo, não dá pra entender, não dá, simplesmente não dá. Pra não falar que eu tô mentindo, olha essa entrevista que ele deu em 2009. Fizemos toda a pesquisa sobre o que as crianças queriam assistir, que estavam assistindo na TV na época, em nossa rede e em todas as redes. Acho que esses novos programas, sejam realities ou live action, realmente podem abrir e ampliar o público para que você possa pensar em novas categorias de publicidade. Essa nova abordagem do Stuart incluía séries teen como os da Nickelodeon e também da Disney. O problema é que ele não entendeu o seguinte: a Cartoon tinha audiência por justamente não fazer esse tipo de programa. Eu queria ligar na Cartoon e ver desenho. Era isso que eu queria. Eu queria ver o diferente. Eu não queria que todos os canais de televisão infantil exibissem séries de adolescente. Eu só queria ver desenho. Era pura e simplesmente queria ver desenho. Em 2009 veio a primeira série. Cara, o que tá acontecendo? E logo depois veio um reality show. Um reality show na Cartoon. Isso aí mesmo.
E o nome desse reality era Destruir, Construir e Destruir. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Eu acho que esse cara tava passando um recado pra gente, a gente não notou. Cara, o que tá acontecendo, destruir, construir. Esse cara tava passando um recado. Esse cara Olha, notei isso agora, hein? Notei isso agora. Em 2010, a Cartoon já vinha manquitolando, né, de um lado pro outro do ano anterior. Mas você acha que o Stuart parou por aí? Achou errado, otário? Nesse mesmo ano, mais uma série tinha lançada, Tower Prep. Pra variar é ruim, né? Ele não parava de fazer bosta. Ele não entendia que as séries que a Cartoon produzia não batiam de frente com as da Nickelodeon e muito menos com a da Disney. Era de mau gosto. Era um bagulho muito ruim. Não tem como você comparar, por exemplo, Drake Josh com a série que, tipo, os reality show da Cartoon, tá ligado? Não tem como, não bate. Só que aí, ele vendo a audiência da Cartoon cair, sabe o que ele fez? Eu juro que eu nem sei como é que eu vou dar essa notícia pra vocês. Ele achou, na cabeça dele, que o problema tava na identidade visual da Cartoon. Confia. Pra ele, a imagem da Cartoon ainda remetia a desenhos, e não era isso que ele queria, né? Ele queria fazer algo diferente ali com séries teen, que tava na mesma merda e nunca ia dar certo. Mas enfim, né? Vamos... mano, na moral, eu canso de falar desse cara. Eu fiz o roteiro odiando esse cara e você tenho certeza que tá odiando ele também. Mas vamos lá, apertem os cintos, mais uma vez, porque a queda não vai parar por aqui. E eu posso te garantir uma coisa, ela foi feia. Mas muito feia mesmo. Esse momento da Cartoon é o que você conhece como a queda. O Stuart ainda era o presidente e ele continuava com seu plano maligno de retirar os desenhos da Cartoon. Para isso, em 2012 foi criada o que tinha que ser, teoricamente, a série mais famosa da Cartoon, a Level Up. E para variar, é outra série ruim. Só que nesse meio termo aí, a gente teve um respiro para Cartoon, porque o Stuart foi demitido em 2014, entrando Christina Miller. Mas o grande problema dessa era não foi nem o Stuart, muito menos a Christina. Foi a bagunça que ficou instaurada no canal, porque todo mundo já tinha uma imagem muito ruim da Cartoon. Para piorar mais ainda, eles meio que atualizaram a era da Cartoon, a Checked. Durante a presidência do Stuart, ela foi mudada 3 vezes. A era Checked 1.0, que foi de 2010 até 2011, a Checked 2.0, que foi de 2012, e a era Checked 3.0, que foi de 2013 até março de 2014, mês e ano que o Stuart foi demitido da Cartoon. Mas antes fosse só as atualizações, essa era da Cartoon ficou marcada pela bagunça, pela desorganização. Sabe como é que eu posso provar isso? Com um desenho que meio que afundou a Cartoon nesse período. E infelizmente ele leva o nome de um dos grandes desenhos clássicos da Cartoon. Em 2013, Os Jovens Titãs em Ação estreia na Cartoon. Os Jovens Titãs em Ação. A pior parte desse desenho é que ele não é de todo ruim. É claramente feito por quem ama a DC Comics. Vê os filmes, os quadrinhos, as séries, tudo que está relacionado e faz referência dentro desse desenho. Mas a Cartoon queria socar na sua mente que esse desenho era bom. E como que ela fez isso? Colocando somente ele durante 24 horas por dia. E tudo demais cansa. Com isso, desenhos que eram legais, como O Incrível Mundo de Gumball, que passava em 2013, até porque ele só foi acabar em 2019, e Steve Universo ficaram meio que ofuscados, porque não tinha grade para eles, não tinha programação para eles passarem. Então, essa era Checked até a 3.0 pode ser resumida em apenas uma palavra: desorganização. Depois da demissão do Stuart em 2014, em junho do mesmo ano a Christina Miller assumiu, e para meio que comemorar essa chegada de uma nova presidente, eles atualizaram a era mais uma vez. Agora é a Checked 3.5, só que eles pareciam não ter aprendido nada
porque eles continuavam cometendo o mesmo erro de pegar um desenho específico e soltar na grade durante 24 horas por dia. E eles também não ajudavam muito, lançando desenhos como Clarence o Otimista, que misericórdia. Nesse período, mais um desenho maravilhoso ficou ofuscado, e esse particularmente eu adoro. É quase uma minissérie em 10 episódios, O Segredo Além do Jardim. Lua de leite a brilhar pela névoa, tudo já se revelou. Os fardos passados, os sons primaveris, pra onde viemos e onde vai dar? Por que não fingir se o sonho falhar? O vento tão gentil, O Segredo Além do Jardim. sopra no outono, enquanto Capítulo 1. O Velho Moinho de Grãos. Versão brasileira. Delar. Em junho de 2015, mais uma vez a era Checked é atualizada, 4.0. Eu não aguento mais atualizar isso. Para de atualizar, o problema não tá na identidade visual. Essa era trouxe mais 2 desenhos para Cartoon, somente 2. Urso Sem Curso e Vida Longa Realeza. Mas adivinha, eles não passavam. Por quê? Porque ela continuava pegando um desenho específico e colocando durante 24 horas. Não tinha espaço para outro tipo de conteúdo na Cartoon, a não ser a mesma coisa. E aí, adivinha o que eles fizeram para mudar isso? Vamos atualizar essa era mais uma vez? Iha! Não perca as contas. Estamos na Checked 4.5, a sua última atualização. Finalmente, obrigado! E isso foi em 2016. Só que nesse ano, a Cartoon lançou um dos seus maiores erros. O desenho que fez a Cartoon ser obrigada a mudar de era, a mudar de diretor, a mudar de presidente. Eles lançaram um remake da aclamada série Meninas Superpoderosas. Superpoderosas vão lutar! Antes de dormir vão nos salvar! Como nosso brilho criminoso algum vai durar! Poderosas, somos poderosas! Muro ou parede nada poderá nos parar! Poderosas, somos poderosas! E nesse momento a Cartoon bateu seu último prego no caixão. Não tinha mais para onde fugir. Eles erraram, continuavam errando e não paravam de errar. A gente vai mudar de era. Como você já sabe, aperta bem o cinto. Mas olha, dessa vez é mais do que obrigatório, porque dentro de 6 anos vai haver uma colisão. Essa é a Dimensional Go. Lá nos Estados Unidos, nós tivemos mais 2 eras depois dessa, a Mashup e a Bullpen. Mas como eu disse, geralmente quando tem algumas eras a mais nesse mesmo período de tempo, elas são a mesma coisa, não muda nada. Então aqui no Brasil eles preferem meio que alongar. E é assim, pra mim é muito melhor também. Uma coisa que você pode reparar muito bem nessa era são os traços dos desenhos. Você já notou que eles são muito familiares? Pois bem, nessa época da Cartoon, mais uma vez, com toda aquela equipe com eles não conseguiram pensar nada além da estética. Para eles, na cabeça deles, desenhos como A Hora de Aventura e Apenas um Show só eram bons por conta do seu design. É claro, confia, não era porque o desenho era bom não. Não, que isso, longe, nossa... Longe disso, meu Deus, por quê? Nossa, esse desenho é tão ruim, mas o desenho dele é tão legal. E por conta disso, alguns desenhos foram lançados. Um remake mal desenhado de Ben 10, Maçã e Cebola, OK, KO, Vamos Ser Heróis, Acampamento de Verão, O Mundo de Greg. Ou vocês entenderam que não tava legal, né? Tava ruim, tá? Nossa senhora, tava ruim. Ruim mesmo, assim, tipo de ruim. Pra piorar mais ainda a situação,
Nessa época a Cartoon perdeu alguns desenhos porque chegaram ao fim. A Hora de Aventura, Titio Avô, que não era lá essas coisas, mas dava uma audiênciazinha legal, Steve Universo, enfim, desenhos que na época de 2010 eram considerados clássicos da Cartoon, né, os novos clássicos, chegaram ao fim. Era mais um motivo para todo mundo sair da Cartoon, porque não tinha mais atração. Mas além de perder desenhos clássicos, além de chegar desenhos novos que não são lá grande coisa, aquele mesmo erro persistia na Cartoon e era insuportável. O mesmo desenho durante 24 horas. Eles escolhiam um só e socavam na sua mente que esse desenho tinha que ser passado. Era uma maratona inteira só daquele desenho. E era uma merda. E isso rolou até meados de 2018, mais ou menos. Mais um ano, mais um presidente. Ou melhor, mais 2 presidentes. Em novembro de 2019, Christina Miller sai da Cartoon e entra o interino, Michael Ocem. Eu não sei falar o nome desse cara. Michael Ocem. Michael O'Cilen. Eu vou ler o nome desse cara que eu não consigo de verdade. Michael O'Willen. Que nome de desgramento é esse? Enfim, ele foi outro presidente merda porque não fez nada de interessante de programação da Cartoon. Ele não quis fazer nada pra mudar. Ele simplesmente sentou lá e falou, gente, continua do jeito que tá. E, enfim, não merece nem ter o nome falado direito. Em julho de 2020, o interino sai e entra o atual presidente da Cartoon, Tom Achen. E não, isso não foi um espirro, o nome dele é Achen mesmo. Outro que pouco fez pela Cartoon. Esse pelo menos tentou. Ele tentou modificar alguma coisa ou outra, mas não deu certo também. Até porque o caminho já estava trilhado. A Warner todo dia batia na porta da Cartoon. Eles queriam porque queriam firmar um acordo de direitos televisivos. Eles viram que a Cartoon não estava bem das pernas. Lembrando que em 2020 a gente passou por um grave problema no mundo inteiro. E as emissoras de TV foram totalmente prejudicadas, porque elas tinham que suprir todas as pessoas que estavam em casa sem fazer absolutamente nada, só vendo televisão. E as crianças queriam ver desenhos. Com isso, você pode notar que nessa época de 2020, os streamings começaram a bombar. Netflix aumentou as assinaturas, Disney Plus aumentou as assinaturas, ou seja, tudo começou a migrar para a internet. E a Warner não ficou de fora. Foi aí que ela criou a HBO Max. Dentro da HBO Max tinha toda a programação da Turner. Isso incluía os canais esportivos, os filmes, as séries, com certeza os desenhos da Cartoon. Então nesse momento você percebe que a emissora Cartoon já não tinha muita relevância na época, porque ela cometia o mesmo erro de sempre. Ela pegava um desenho, reprisava durante 200 horas, enquanto as pessoas que estavam no streaming podiam colocar o desenho que quisessem, na hora que quisessem. Então desde 2020, com o streaming crescendo cada vez mais, já não tinha muita saída. Bom, aperte os cintos. Aquela colisão que eu falei no começo vai chegar agora. Uma empresa de 30 anos foi destruída assombrosamente por pessoas engravatadas que não sabiam nada sobre desenho. A falta de cuidado que tiveram com a Cartoon é de chorar, sabe? É de chorar. Eles não estavam nem aí pelo público que eles mais zelavam no seu início. As crianças. Era uma questão de tempo até acontecer o que aconteceu com a Boomerang, um próprio canal que veio da Cartoon. Antes o foco era nas crianças, agora o foco é no dinheiro. O problema é que eles não estavam ganhando dinheiro, focando no dinheiro. É claro que isso não ia dar certo. E a Cartoon, nesse período de 2021, tinha 2 empecilhos. Eles não estavam produzindo nenhum desenho novo. E 2, a Warner não parava de encher o saco da Cartoon, tentando firmar aquele acordo que eu comentei. Então o ano virou e a Cartoon teve que tomar uma decisão. No dia 11 de outubro de 2022, ela finalmente cedeu aos caprichos da Warner e firmou o acordo. Agora todo o estúdio da Cartoon vai ser realocado para dentro da Warner Bros. Animation a partir de 2023. Eles vão ter direitos de modificar a grade do canal, mudar desenhos, adicionar desenhos, quem sabe até mudar o nome da Cartoon ou até pior,
fecharam o antigo estúdio da Cartoon. Quem diria que uma decisão errada lá em 2008 fosse afetar agora uma empresa que, sabe, cuidou, né, zelou pelas crianças em manhãs, tardes e noites de desenhos. O que eles dizem, né, o que os executivos dizem é que é um realinhamento estratégico. Mas cá pra nós, sabemos que não é. Se eles quisessem fazer esse tal realinhamento, eles tinham feito em 2010, quando a era Toonix se mostrou ineficaz. E essa poderia até ser uma desculpa legal, se a gente não conhecesse a empresa que está sendo firmado o acordo, a Warner. A Warner só quer uma coisa: sugar toda a alma dos desenhos da Cartoon. Até a última gota que ela pode gerar de dinheiro com a Cartoon, ela vai sugar. Não importa qual desenho seja. E para não falarem que eu tô mentindo, o maior exemplo que a gente tem atualmente é o filme do Harry Potter. Eles fizeram uma sequência de 3 filmes de Animais Fantásticos, porque o primeiro deu certo. Eles fizeram o pessoal curtiu, legal, e aí eles foram socando na sua mente cada vez mais coisa sobre Animais Fantásticos e ninguém aguentava mais. O último foi um fracasso. Por quê? Ganância da Warner. Então, tudo me leva a crer que o problema não é a Cartoon se juntar com uma empresa. Isso poderia até ser legal para eles. Eles poderiam adicionar coisas novas, voltar com alguns desenhos mais antigos para os boomers, colocar novos desenhos para as crianças que estão chegando. Não é isso. O problema não é o Cartoon se juntar com uma empresa. O problema é qual é a empresa que o Cartoon está se juntando. Então, se o canal já estava respirando por aparelhos antes, agora não tem mais escapatória. Agora, infelizmente, ele vai chegar ao fim. E isso é triste para toda uma geração de crianças e adultos que viveram com a Cartoon. Como vocês viram, uma empresa de 30 anos, com 3 canais formados a partir dela, foi destruída do dia para a noite por velhos engravatados. É inadmissível. Simplesmente inadmissível. Sugaram até a alma da Cartoon. Isso começou em 2008 e culminou agora. Então eu deixo aqui para vocês uma dica. Velhos engravatados nunca vão saber o prazer de sentar na frente da TV e ver um bom desenho. Por isso, eles falham miseravelmente quando vão cuidar de emissoras que contêm desenhos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui com esse clima triste, mas o que eu posso fazer? Eu amava a Cartoon, não tem como não se emocionar diante de tudo que aconteceu com ela. Deixe o seu like para apoiar o canal, se inscreva, ative o sininho. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Espero você na próxima vez que eu aparecer por aqui. Valeu, falou! pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou!
Já posso ir para casa?